Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Se você ainda não me conhece, eu sou a Desirê, apresentadora desse BeltaCast e responsável pela área de marketing da Belta. Se você também não conhece a Belta, vou deixar aqui o site para você conferir esse portal de informação para você, estudante, que está procurando aí, né, um destino, um programa e principalmente uma agência qualificada para realizar o seu sonho. Hoje a gente vai falar sobre um destino que é queridinho dos brasileiros. Segundo a pesquisa Belta, desde 2001, se eu não me engano, é o top 1 ali, né? O primeiro destino que os brasileiros pensam quando eles querem fazer intercâmbio. Para falar de Canadá, eu precisava chamar uma instituição também que é muito, né, renomada aí, tá crescendo no mercado, e uma pessoa que é especialista nisso, que é Carol Vaida. Bem-vinda! Tudo bom, Desirê? Finalmente chegou esse convite, né? Finalmente. Ficava olhando todo mundo ali, assistindo os programas com inveja. E agora eu tô aqui pra falar do lugar mais legal do mundo, que é o Canadá. And Niagara Falls. Niagara Falls. Então aí tem, além de ser Canadá, tem um diferencial Tem um ali. recorte ali, né? de um dos lugares mais legais do Canadá. A gente vai falar bastante sobre isso ainda hoje, mas tô muito empolgada. Acho que vai ser bem proveitoso, principalmente para quem tá em dúvida de onde ir pro Canadá. Eu acho que essa conversa vai ajudar não só os estudantes, como os agentes também, a direcionarem melhor aí as suas pesquisas. Enfim, vai ter muita coisa legal saindo daqui hoje. Antes de falar de Canadá, eu quero falar de você. Como que você veio parar, né, nesse meio de intercâmbio? Como que o bichinho te picou? Como que foi? Então, eu tenho 39 anos, e quando eu tinha, assim, uns 10, 9 anos, um amigo do meu pai começou a receber estudantes através do Rotary, uns programas antigos do Rotary, enfim, estudantes adultos, não era nem high school, era como se fossem cursos, né? Eu não sei exatamente como que era na época, mas eu recebia na casa dele, tinha um grupo gigantesco, e sempre, todos os meses, e aquilo eu falava, nossa, mas dá pra ficar na casa das pessoas? Assim, mas era muito fora da minha realidade. E aí, quando eu entrei na faculdade de turismo, eu efetivamente descobri, isso em 2006, eu descobri o universo do intercâmbio. E aí fui fazer estágio numa grande agência no Brasil, e aí foi assim, uma porta se abrindo na minha frente, né? Eu fiz alguns intercâmbios, mas todos depois que eu comecei a trabalhar com intercâmbio. E de curta duração. Então, eu destaco, por exemplo, a Irlanda, que eu fiquei pouquinho tempo, fiquei 40 dias, mas tem o meu coração, a África do Sul. Então, eu tive a oportunidade, já trabalhando com intercâmbio, de fazer intercâmbio. E é uma experiência muito diferente, assim, pelo que eu vejo, obviamente, dos meus amigos, meus estudantes, enfim, você estar num lugar onde você entende a dinâmica, né, o business em volta, te faz voltar e vender muito mais aquele destino. Então, toda vez que eu viajo para um país diferente, pelo menos quando eu era consultora, porque fui consultora por muito tempo, eu voltava assim, agora eu vou vender esse destino, e vendia muito. Então, foi uma experiência muito legal ter esse caminho totalmente diferente da maior parte dos meus amigos que trabalham na área, dos meus colegas, enfim. Mas é muito rico. E hoje eu não paro mais. Você fala assim, vamos fazer uma semaninha? Vou. Só vamos. Só marca a data. E o legal é que você tem as 3 visões, né? O do estudante, totalmente. O do consultor e agora da instituição, né? Buscando estudantes qualificados, totalmente. Estudantes, né, que estão ali na busca desse sonho. Então, você tem esses 3 lados. E uma coisa que eu achei bem legal que você falou, que primeiro você virou consultora e depois você fez o intercâmbio. A gente já falou em alguns episódios aqui que o intercâmbio abre muitas portas até quando você volta, né? Às vezes você nunca pensou em trabalhar numa agência de intercâmbio, mas você volta tão apaixonado que aí você quer trabalhar, você quer vender aquele destino. Então, você foi o caminho inverso. Totalmente inverso. E realmente deu certo. A minha família nunca teve um histórico de viagens para o exterior. Eu fui começar a viajar para o exterior depois de grande, né? E tinha, assim, viagens domésticas. Eu sou filha dos anos 80, então, assim, vocês entendem a situação econômica do país como que era, né? Ou, se não souberem, o Google tá aí. Mas eu fui desenvolvendo a paixão por viajar e veio junto com o intercâmbio e troca. Hoje, se uma pessoa falar para mim, ai, tô com medo, qual que é a dica? Vai, não tem que ter medo. Porque o que você aprende, seja para fazer um curso, ou até mesmo para passar um tempo maior num destino, aproveitando mais o destino, não só fazendo aquele turistão, né? Você aprende muito, você tem uma vivência muito grande, você muda, mesmo um mês de curso de inglês, muda completamente a tua visão perante as coisas, porque você tem acesso a culturas diferentes, não só a cultura daquele país que você está visitando. O Canadá, por exemplo, é um lugar que você vai... Toronto, Vancouver, você tem contato muito mais com outras culturas do que efetivamente canadense, assim, nesse dia a dia mais comum, assim. Então, você tem contato com diversas culturas, diversos usos e costumes, aprende palavrão em todo idioma, brincadeira, e
você acaba levando isso para a vida. Então, acho que de todas as viagens que eu fiz, fosse para fazer algum curso ou viajando mesmo por prazer, enfim, eu aprendi muito e eu sou muito diferente da Carol, que teve lá o primeiro intercâmbio, logo quando começou a trabalhar na área, né? Enfim, e eu sou muito apaixonada por intercâmbio. Eu acho que deveria ser um direito, assim, constitucional você ter uma experiência, porque realmente transforma vidas. E não só a sua vida, né? Mas da sua família. Às vezes Totalmente. você é a primeira pessoa da Totalmente. família que vai viajar, que vai ter essa Totalmente. experiência. Você volta, você consegue proporcionar, né, outras coisas. E como você falou, independente se for 2 semanas, 1 mês, ou no caso que a gente vai conversar hoje, que é o Higher Education, que é o ensino superior, que vem crescendo muito, né, a procura. As agências vêm se especializando também, Sim. cada vez mais. Eu acho que isso é muito interessante a gente falar. Porque antes, né, quando pensava em intercâmbio, era high school, era, né, programa de teens, de verão. Sim. Então, a demanda do mercado de trabalho vem mudando, né, a tendência também do mercado de educação internacional. Então, tanto as pessoas vêm buscando mais essa especialização, seja através de um diploma, né, um doutorado, um mestrado, uma graduação, diversas possibilidades, né? E através também das agências incentivando. Às vezes o estudante ele chega ali para a agência, ele não sabe direito para onde ele quer ir, o que ele quer fazer, né? E a agência vai falando, olha, você tem esse nível de inglês? Totalmente. Você já olhou esse destino? Dentro desse destino, que é o que a gente vai falar, dentro do Canadá, você já pensou em outras possibilidades, Sim. né? Que vão viabilizar ainda mais a realização do seu sonho. Então, esse é o trabalho importante da agência para direcionar. Totalmente. Eu sou, não só porque eu trabalhei em agência durante muito tempo, 70% da minha carreira foi em agência, mas eu confio num profissional que tem um treinamento específico, que lida com aquilo todo dia, que sabe quais são os problemas que pode... Porque acontece, gente, a gente não vai negar. Vira e mexe, tem uma coisinha que não sai certo. Então, se você vai ali sozinho fazer um programa de intercâmbio, fechar direto com a instituição, você corre risco de não ter orientação. E não por maldade, mas porque, às vezes, falta aquela coisa da consultoria. E consultoria eu sou consultora dos meus agentes hoje, assim, então eu faço questão de estar muito perto, porque eu sei o que pode acontecer de certo e de errado no caminho. Então, eu já os guio para eles guiarem seus estudantes e não acontecer nada demais, ou se acontecer alguma coisa, ser em proporções menores. Então, eu imagino que a gente já vai bater um papo ainda mais sobre isso, mas trabalhar com agência, ser cliente de agência, te traz muito mais segurança. Ah, mas é mais caro. Será que a sua dor de cabeça vale, sei lá, 150, que seja, $200? Então, existem coisas que você paga um pouquinho a mais, assim, e nem é toda agência que cobra uma consultoria, enfim, mas você paga para ter tranquilidade. E eu, assim, como viajante, como consultora que fui e hoje como representante da UNF, eu falo, vai sem dúvidas para as agências parceiras, Belta, porque é garantia de segurança. Isso faz muita diferença. E agora, a gente já falou 2 vezes essa palavrinha, esse termo, UNF. O que é? University of... falei certo? Olha o ato falho. University of Niagara Falls, Canada. Que eu fiquei empolgada, gente. Tá, dá licença. É a Universidade de Niagara Falls. Então, se você quiser entrar no nosso site, é UNFC, tem um Czinho ali no final de Canada, .ca. E a nossa universidade é uma universidade muito nova. A gente está entrando no nosso 2º ano. A gente nasceu do planejamento do município de Niagara Falls. Então, Niagara Falls fica ali mais ou menos 1h30 de Toronto. Todo mundo já ouviu falar. Se não ouviu falar, já viu o desenho do Pica-Pau. Mais uma entregando aqui idade, né? E é um destino que é pequeno. É uma cidade com 80 mil habitantes e que recebe mais visitantes num ano do que o Brasil. São cerca de 5 milhões de visitantes todos os anos. Não só visitantes domésticos, como internacional. É o maior destino do Canadá de turismo e um dos maiores da América do Norte. Isso é muito legal. E isso abre uma série de oportunidades, né? Então, você tem uma universidade nova que trabalha junto com o município, uma cidade turística que oferece muita oportunidade de emprego, mas você tem também uma região que está em franca expansão, né? Então, a UNF, é mais bonitinho, gente. Ela é uma universidade que nasceu para ajudar no desenvolvimento dessa região. E não temos cursos de turismo, não temos cursos que são muito pontuais. Nós temos cursos que abrangem áreas muito grandes. Então, atende tranquilamente mais, sei lá, acho que 80% talvez da necessidade da região com os cursos que a gente oferece hoje.
Perfeito. E falando ainda mais, né, sobre Canadá, sobre a região, né, específica que você tá, que a universidade tá, o que ela entrega para o estudante, né? Quais são os benefícios ali de escolher tanto o Canadá quanto a região de Niagara Falls para estudar? Primeiro que você está numa região que é a mais barata ali do sul. Na verdade, eu diria que até da região geral de Toronto, assim. O custo de vida em Niagara Falls é um dos mais baixos do Canadá. Ele chega a ser em torno ali de 30% mais baixo do que Toronto. Então, considerando aluguel, alimentação, transporte, saúde, enfim. Você tem um custo de vida que fica ali em torno de 30% mais em conta, e quando a gente converte do real para o dólar, a gente sabe que faz muita diferença. Você tem uma região com altíssima qualidade de vida. Você tem uma região onde a educação é muito forte, então você tem escolas públicas que recebem os filhos dos estudantes com alto padrão, isso é muito bacana. Você pode ir, por exemplo, para os Estados Unidos, que é logo ali, né? Eu brinco, você espirra, você já passou ali pela ponte, já está nos Estados Unidos. Então, para quem gosta de fazer compras, passear, enfim, é um caminho muito fácil de fazer. E o que eu gosto muito é o acesso a diferentes tipos de cidade numa distância muito curta. Então, você fala assim, olha, Carol, eu achei muito legal a ideia de morar em Niagara Falls, porque é uma cidade pequena, mas eu gosto de cidade grande. Então, você anda ali 20 minutos de carro, você está em Hamilton, 20, 30 minutos, que é uma cidade mais desenvolvida na região. Inclusive, muitos estudantes acabam morando lá por outras opções de emprego. Ou você pode morar numa cidade ainda menor que Niagara Falls, que tem um custo de vida um pouco mais baixo. Você consegue alugar casas bem grandes, aquelas casas tipo de filme da Sessão da Tarde, sabe? Com preço muito mais baixo. Então, fica ali a 10 minutos de downtown Niagara Falls. Então, assim, é uma região que está em franca expansão, em franco desenvolvimento. Você ainda tem um custo de vida. Eu vou falar custo de vida assim, várias vezes, porque acho que é um dos grandes diferenciais. Você tem esse custo de vida muito baixo, mas você tem qualidade de vida independente do tipo de cidade que você escolha viver. Mas Niagara Falls ela é pequena e muito completa. Exatamente por ser uma cidade turística. E diferente do que todo mundo acha, você não vai encontrar emprego só na área do turismo. Se bem que eu sempre comento com os estudantes, né, que o turismo é a indústria mãe, vamos dizer assim. Porque, obviamente, por mais qualificação que você tenha quando você chega no Canadá, você não vai jogar seu currículo para cima e vai cair 50 vagas no teu colo falando, olha, você vai receber o melhor salário. Não, você não tem referências, você está chegando no país. Então, essas vagas em serviço são muito importantes para esse estudante ali nos primeiros meses saber como as coisas funcionam. E aí, consequentemente, ter referências, saber como que funciona o mercado de trabalho, ter contato com o trabalho efetivo para ir direcionando para a sua área. Na UNF, a gente tem estudantes que trabalham desde dentro ali, né, do curso que se propôs, a recepção de hotel, trabalha em multinacionais, que a região ela tem diversas multinacionais, como a Honda, um pouquinho mais para fora dessa região mais proximinha ali de Niagara Falls, da cidade. Você tem Salesforce, você tem Google. Então, assim, é uma região muito grande, com as cidades muito pertinho uma da outra, que você consegue ir se movimentando de acordo com a necessidade. Então, se por um acaso acontecer o que não tem sido comum, de você não conseguir emprego em Niagara Falls, você tem ali outras dezenas de cidades que te ajudam. Então, eu acho que isso é um grande barato, porque você consegue se deslocar entre uma cidade e outra sem perder horas e horas no trânsito, pagando muito menos e, obviamente, estando mais cedo em casa para aproveitar a cidade, que é incrível. Sim, 30 minutos, às vezes eu não saio do meu bairro. Eu não vou na padaria. Eu moro em Guarulhos e, assim, da minha casa até a padaria dá 40 minutos, assim. E se for de carro, pior ainda. Sim. E eu acho que um ponto interessante que você trouxe é em relação, não é só turismo, mas quando a gente pensa em turismo também, dentro do turismo vai ter a área de business, vai ter a área de marketing, Sim. né? Vão ter subdivisões ali que precisam acontecer, que precisam funcionar bem para que o turismo ocorra bem, né? Então isso é bacana falar também. E aí você já trouxe alguns spoilers. Desculpa, gente, é que eu sou muito empolgada. Dos cursos. Então acho que a gente já podia entrar
né, nesse tópico, quais são os cursos que a UNF oferece para estudantes internacionais, né, para os brasileiros em específico, né, o que ele pode estudar lá, para ele se programar, né, o que ele está em mente. Às vezes não está em mente, mas você traz um nome do curso, que isso acontece bastante, né, às vezes tem um nome de curso lá, e aí o estudante vê, ele, não, esse não tem nada a ver com a minha área. Mas quando você vai explorar que aquele curso, ele abrange tantas coisas, ele é o curso da sua área, né, só não é exatamente aquela nomenclatura que você está esperando. Então, acho que isso é bacana explicar também. Sim, como eu falei, os nossos cursos, eles não vão ser, por exemplo, engenharia, especialização em engenharia da energia. Não, mas é uma área de alta demanda na região. Não vai ser um curso de técnico, entende? Os cursos não são pontuais, assim, como os técnicos normalmente são, né? É como a gente encontrar em college esses programas que são muito pontuais em uma área específica. A gente tem programas de bacharelado e programas de mestrados. Então, dentro dos programas de bacharelado, hoje disponível, porque já tem alguns outros aprovados, e no próximo podcast a gente fala sobre isso. Espero ser convidada de novo. Aquelas, né? Ficou registrado, gente. Por favor, né? Senão eu venho aqui invadir. Mas a gente tem 2 bacharelados. Bacharelado em Biomedical Science, que é um programa na área de saúde de altíssima demanda, porque não necessariamente você atua atendendo paciente, ia falar passageiro, atendendo paciente, mas você trabalha em laboratório, você também trabalha com atendimento aos pacientes, mas de modo geral você tem uma gama amplíssima de áreas que você pode atender, e você também é habilitado para fazer o doutorado em medicina. Então, você faz o nosso programa, que ele tem 4 anos de duração, e aí você estende para o pre-med, onde você pode fazer essa preparação para o seu doutorado. Porque no Canadá, assim como em toda a América do Norte, algumas regiões da Europa também, a medicina é um doutorado, não é um bacharelado como aqui no Brasil, né? Então, o Biomedical Science funciona como um caminho para a medicina, mas também uma estratégia para você iniciar uma vida dentro da área da saúde e depois buscando especializações em outras áreas. Mas é uma área muito bacana e que paga muito bem. Inclusive, é muito comum quando você vai entrar, por exemplo, para ser representante, perdão, de indústria farmacêutica, para você ser representante, visitar clientes e tal, eles pedirem cursos de bacharelados. Então, você não vai entrar com um tecnólogo, você não vai entrar com um diploma, você precisa de uma graduação mais ampla. E quando você faz o Biomedical Science, é o perfil exato para esse tipo de função, porque você tem um conhecimento amplo, mas não necessariamente você vai atuar como médico, até porque não é necessariamente medicina, né? Então, é um dos salários mais altos, e os estudantes acabam curtindo muito essa possibilidade, o que é muito legal. O segundo programa é o programa de Business Administration. E nesse programa também de 4 anos, você tem aí um conhecimento mais amplo de tudo que diz respeito a gestão, a negócios de modo geral. Só que o grande diferencial, incluindo o programa de Biomedical Science, é que a gente não fica só na teoria. A gente traz esse estudante para uma vida, né, mais próxima da realidade do que ele vai encontrar e, principalmente, trazendo a tecnologia que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem equipamentos, laboratórios, enfim, tudo com a mais alta qualidade, o melhor índice de tecnologia, vamos dizer assim, fugiu a palavra, uma tecnologia de ponta, enfim, para que esses estudantes... Infraestrutura. Exatamente, para que os estudantes consigam entrar no mercado de trabalho já entendendo como que eles vão agir, com qual tecnologia eles vão encontrar, ou o que eles precisam adaptar na rotina deles, baseado na tecnologia mais de ponta. Isso é muito legal. Eu acho que é um grande diferencial, né? Totalmente. E para todos os programas, inclusive para os mestrados. Então, hoje, nos mestrados, a gente tem 3 programas. O programa de Management, onde você tem especializações dentro do programa, isso é muito legal. Então, você você entra num programa de especialização e sai também mais especializado, então você sai com certificações diferentes. É um programa, inclusive, os 3 programas de mestrado são programas de 1 ano e meio, são 18 meses. A gente tem o programa de Digital Media Global Communication, que não existe, e não estou falando agora como representante da UNF, estou falando como profissional do intercâmbio. Não existe programa para quem é da área de comunicação, marketing, mais completo, moderno e mais dentro do que o mercado está pedindo em termos de tecnologia. Então, o Digital Media Global Communication forma profissionais para se comunicar dentro das novas mídias. Então, obviamente, você tem ali o conteúdo em marketing, você tem o conteúdo em relações públicas, você tem a parte teórica, mas, inclusive, você tem aulas de como trabalhar com realidade virtual. Uma das disciplinas você faz 100% em ambiente virtual,
com óculos de realidade virtual, trabalha com realidade aumentada, todas essas novas tecnologias. Então, a minha referência é sempre assim. Você vai aprender a fazer um post no Instagram. Como que você vai comunicar no Instagram? Você coloca ali aquela quantidade de caracteres, hashtag, a foto, o vídeo, é assim que funciona. Mas hoje, você, profissional da tecnologia também, mas da comunicação, você sabe como que você comunica dentro de um ambiente de realidade virtual? É do mesmo jeito que você faria se você fosse, por exemplo, fazer um post no TikTok? Não é. Então, esse programa habilita os estudantes a se comunicarem numa tecnologia que quase nenhum profissional conhece. Então, você com esse tipo de conhecimento, você não só sai na frente, você sai ali, né, na posição -1. Você não tem opção, vão te contratar. Então, é uma opção muito legal, porque te forma dentro daquela base do marketing, mas principalmente te traz ferramentas, não só marketing, publicidade, relações públicas, tudo mais, mas uma base tecnológica para você desenvolver novas formas de comunicação, sair na frente desses profissionais que hoje só ficam ali no post na social media, né? Então, isso é muito bacana. E com isso, só um minuto. Claro. Eu vou ter que fazer minha matrícula semana que vem. Por favor, a gente já está com a inscrição aberta, manda aí né? Procure sua agência, vem fazer aqui sua inscrição. Então, assim, eu sou do turismo e do marketing. Uhum. Quando eu descobri esse curso, eu falei, gente, por que eu estou trabalhando na UNF? Por que eu não sou estudante da UNF? Eu estou encantada. Então, ele é muito, muito completo. E, assim, eu trabalho há quase 20 anos, né, com intercâmbio. Os últimos 8, 7 anos dedicados integralmente ao Canadá. Conheço muito a universidade, muito college, público, privado, que tem programas muito bons, mas que não chega próximo dessa estrutura. Mais uma vez, nós somos uma universidade nova. Então, esse é um grande benefício também de você fazer um programa numa universidade como a UNF. A grade é novinha, assim, cheira a novo. E isso faz muita diferença na sua programação profissional também. E, por fim, a gente tem um programa em Data Analytics, que também é um programa com 3 especializações. Nesses, a gente tem a análise de dados de marketing, análises de dados operacionais e análise de dados gerais, lembrei. E esse programa, apesar de ele ser direcionado para quem tem algum conhecimento em programação, em exatas mais especificamente, ele também funciona para absolutamente qualquer pessoa de qualquer área do mundo. Então, se você é da área da saúde e quer ir para o Canadá, mas, poxa, eu não quero fazer nada na área da saúde, porque eu quero fazer alguma coisa diferente, eu já tenho aqui um bacharelado, já tenho meus cursos na saúde, eu quero algo diferente. Nada te impede, se você tiver habilidade, obviamente, com números, porque isso é muito importante, que você faça um programa que te ensine a analisar dados na saúde. Você trabalha com logística, você trabalha com logística portuária, que inclusive tem um porto maravilhoso ali na região, um dos maiores da América do Norte, que tem vaga também de emprego para diversos tipos de profissionais. Por que você vai fazer em gestão de projetos? Olha que coisa chata, com todo respeito à gestão de projetos. Mas você pode fazer um programa de Data Analytics e estudar dados mais profundamente, você saber outras formas de usar esse seu conhecimento na área de logística. Então, ele abrange diversas áreas. Então, quando você pega ali a grade, que inclusive o nosso site é muito completo nesse sentido, você tem todas as informações sobre os cursos, sobre as disciplinas, duração, tudo mais. E você olha ali, você consegue identificar, poxa, eu consigo atuar nessa área, nessa outra. Então, os nossos cursos são muito coringas. Então, como eu comentei agora há pouco, a região, por exemplo, é uma das que mais fornecem energia para Ontário e para os Estados Unidos, mais especificamente para Nova York. Eu não falei sobre cursos dentro da área de energia. Mas quem que vai contratar a pessoa, um engenheiro de energia? Quem que vai fazer o marketing? Quem que vai comunicar e estudar os dados? Então, a gente trabalha com posições que abrangem diversas áreas. E isso é muito rico, porque traz muito mais oportunidades para o estudante. E não só no Canadá. Obviamente que quando o estudante ele pensa no Canadá, ele está pensando num país que tem a possibilidade de imigração mais simplificada. Então, é hoje o melhor país do mundo para você participar de um programa de imigração, por mais que a gente saiba que tenha mudanças, que gere um trabalho, um caminho que precisa ser percorrido, o Canadá ainda é o melhor lugar do mundo para você fazer um programa de imigração, para você buscar imigrar. Então, você não necessariamente, caso o teu foco não seja imigrar, precisa ficar no Canadá.
Porque são cursos globais, são cursos que, se hoje você for para os Estados Unidos, para a China, for para qualquer país aqui da América do Sul, você tem uma entrada muito fácil no mercado de trabalho, porque o conteúdo é atualizado, são áreas extremamente necessárias e você vai ter experiência internacional, né? Você vai sair, mais uma vez, você sai na frente de todo mundo, porque você tem uma experiência de alta qualidade num país super desenvolvido, super friendly, super legal de se viver, de estar, e é um país da América do Norte que é muito reconhecido pela qualidade na educação e tudo mais, que eu imagino que você já tenha ouvido falar. Então, fazer um programa na UNF é um combo assim, de benefícios que é muito legal. A universidade ela é muito nova, então, assim, é tudo muito moderno, a estrutura é bonita, é confortável. A gente tem equipes que vão cuidar de você. Então, a gente tem o tradicional, né? Atendimento ao estudante, por exemplo. O Student Services, que vai te ajudar a como se encontrar, como fazer um currículo, como se portar numa entrevista de emprego, onde achar uma escola para os seus filhos. Vai te dar todo o suporte desse início de vida. Mas a gente também tem um departamento que cuida da saúde mental dos nossos estudantes. E isso é assim, é imprescindível. Porque, por mais que seja incrível você morar no exterior, você está indo para um lugar onde você provavelmente não conhece ninguém ou conhece pouca gente. Você vai passar frio, você vai passar calor, você vai passar raiva, você vai passar muita felicidade. Você vai ter um mix de sensação muito grande e, às vezes, a cabeça da gente não comporta. Então, você ter uma universidade que te dá esse acesso à saúde mental, te orienta, cuida de você, vale muito mais do que qualquer outro benefício. Mas estamos desenvolvendo outros departamentos também, o que é muito legal. E logo, logo, talvez aí, né, novas unidades, áreas. Ou os cursos que já foram aprovados, mas eu não posso contar, então faz de conta que vocês não estão sabendo disso. Então, assim, é só o nosso segundo ano. E são 2 anos, né, a gente está entrando agora no segundo ano letivo, e a gente já tem mais de 2.000 estudantes on campus. E a gente vai aumentar ainda mais. Então, ano que vem... Eu não sei se eu posso falar disso. Chefe, sorry. Mas ano que vem tem campus novo, cursos novos. A gente está com 7 programas finalizando. Alguns já foram aprovados, outros faltam uns ajustes. Então, nós já nascemos grandes. E o Grupo GUS é um grupo muito grande, né? Eu não sei se o estudante ele vai associar o nome, mas você que é agente provavelmente conhece o Grupo GUS. Nós somos especialmente o GUS Canada, a gente tem 2 universidades, né? Que é a UNF e a UCW. Inclusive, fiquei sabendo que o João da UCW vai passar por aqui também, né? Próximo episódio. Já é um spoiler, gente, pro próximo episódio. Eu não consigo segurar minha língua, gente. Vocês já perceberam. Quem me conhece sabe. Mas ele também faz parte, né? A UCW é uma universidade tradicionalíssima. Faz parte do Grupo GUS. Isso, GUS Canada. E a gente ainda tem mais de 100 instituições em todo o mundo, assim. Eu estou chutando assim, né? Porque são diversas universidades, diversas escolas. Enfim, é um grupo muito grande. Então, você tem uma instituição que está dentro de um grupo muito conhecido, muito seguro, extremamente estável. E a gente está num país que a educação é primordial. Que, por mais que a gente tenha visto aí que o Trudeau, né, andando pedindo para sair, a política está, sim, se movimentando... É tudo muito previsível, então não é instável. A política no Canadá é uma política totalmente estável. E uma coisa que eu acho muito importante a gente comentar é que, com as mudanças recentes, e quem está pensando em ir para o Canadá já acompanha tudo de perto, os agentes também, porque uma hora precisa de uma carta para entrar no país, outra hora aumenta o valor de comprovação financeira, outra hora tem que fazer mestrado, não pode fazer mais college, enfim. Mesmo com todas essas mudanças, o país segue precisando de pessoas. Sim. Então, existe um plano de imigração muito definido. Como eu sou dinossauro da indústria, né, eu comecei lá em 1712 a.C., eu acompanhei esse passo a passo que, para muita gente que começou há pouco tempo, não faz sentido. Então, eu comecei a trabalhar com intercâmbio quando você podia ir para o Canadá, fazer um programa de inglês de 3, 6 meses e trabalhar 3, 6 meses. Olha que legal. Hoje já não pode mais, porque depois você precisou ir para um college privado ou para um college público para poder fazer um co-op e poder trabalhar. Agora as coisas mudaram. Então você vê que primeiro eles querem pessoas que falem inglês. Vamos formar bastante gente falando inglês e com experiência de trabalho. Agora todo mundo já fala inglês, todo mundo ali adquiriu uma experiência básica de trabalho. Agora eu preciso qualificar essas pessoas profissionalmente. Passou um tempinho, essas pessoas já estão qualificadas. Então, com essa qualificação, eu quero que ele seja especialista. Então, eu preciso dessa higher qualification, assim. Então, ele vai fazer um mestrado.
E com isso, na hora de migrar, eu tenho um profissional muito mais completo e um profissional que vai atender necessidades muito mais específicas do que só aquela pessoa que, sei falar inglês, sei fazer conta, sei fazer isso com a mão, sabe? Então, o Canadá, ele é muito... Apesar de não parecer, às vezes, que esses cabelos brancos aqui são todos powered by Canada, mas deixar a gente meio louquinho, o Canadá é muito estável. E eles têm um plano que eles seguem há, 20 anos. Pelo menos eu estou nessa indústria há quase 20 anos. Eles continuam seguindo direitinho cada passo a passo. Então, escolher uma instituição que seja segura, que esteja ali amparada pelos órgãos de educação, que seja reconhecida pelo Departamento de Imigração, que é o nosso caso, que esteja num grupo que seja forte e que traga cursos que façam sentido para a formação da região onde você está, eu não posso falar que é 100% de garantia, mas 99,9% aí que vai dar tudo certo, pode ter certeza. Depende também, né, de como esse estudante vai construir essa vida universitária dele, né, o networking, tudo isso. Uma coisa que você falou e que eu admiro muito no Canadá é como o governo pensa nos cursos de acordo com a demanda que o mercado de trabalho precisa. Talvez se no Brasil tivesse isso, né, o nosso mercado de trabalho estaria mais equilibrado. Então, eles querem formar profissionais para as áreas que eles precisam. Totalmente. Então, se você está fornecendo, né, esses cursos nessa área específica, que é a UNF, é porque está precisando, né? Tem demanda de trabalhadores, né? Sim. Nessa área. Então, isso é muito importante. Isso para várias outras áreas do Canadá. Então, eu acho isso fundamental. E, às vezes, né, pode ficar confuso, né? Para quem está acompanhando as últimas mudanças. Mas, realmente, quem trabalha mais tempo consegue enxergar, né, essas mudanças a longo prazo e consegue ver que o Canadá ainda é um dos principais destinos e vai continuar sendo pela qualidade de vida, pela qualidade de ensino, pelo custo de vida, Totalmente. por tudo isso, né, por todos esses benefícios que a gente trouxe. E se eu puder adicionar, o Canadá é um lugar que também precisa de empreendedores. Então, os nossos programas, eles são amparados por uma incubadora de negócios em Niagara Falls. Então, se você já tem um negócio aqui no Brasil e quer começar uma vida como empreendedor no Canadá, você tem uma orientação que já vem ali da estrutura da universidade. Então, a gente tem a parceria, além da prefeitura, eu brinco que o prefeito é nosso garoto propaganda, né? Então, ele está ali o campus todo. Fica na prefeitura, não é ele isso? Ele fica a 220 metros a pé e mais 300 metros você está nessa incubadora, que é a Niagara Falls Innovation Hub. Dá um Google lá depois que você consegue ver várias informações muito legais sobre essa incubadora. Então, é uma parceria ali, é um triângulo, né, de parcerias, isso é muito legal. Então, você vai fazer um programa de management e você já é, por exemplo, dono de uma empresa. Pegar um programa de imigração e ir para o Canadá pelo programa de imigração, você vai ter que investir uma grana muito alta. Mas você se formar numa universidade, numa área que faz ali algum sentido para o seu negócio, fazer parte ali de um ecossistema empreendedor como o do Innovation Hub, por exemplo, dessa incubadora de negócios, fazer contatos, entender como funciona o mercado de trabalho, nada te impede de começar a trabalhar ali a estrutura do seu negócio. Ou se você quiser investir milhões e ir para o Canadá como empreendedor, você também pode. Então, a região precisa de empreendedores, o país também precisa de empreendedores. Então, a gente não vai formar só o diretor, porque os programas de mestrado, especialmente, formam o tal do C-Level, né? Então, o diretor, o vice-presidente, as pessoas que tomam decisão. Não necessariamente você vai chegar lá e vai atuar na área como diretor, né? Mais uma vez, a gente volta naquele assunto. Você precisa ter contatos, você tem que saber como as coisas funcionam. Então, você começa um pouquinho mais de baixo e vai subindo. Mas nada te impede também de acessar esses lugares. Mas você também vai ter um conteúdo que te incentiva a empreender. Então, se fizer sentido, Innovation Hub está ali e para todos os cursos. Então, nosso curso de Digital Media Global Communication usa os laboratórios do Innovation Hub, o programa de Management e o de Business também, Administration, faz parte ali das atividades. Então, você usa o espaço como se fosse um coworking. Isso é muito massa. Então, você cansou de ficar naquela universidade bonita, que é a nossa. Quer ir para um outro lugar mais bonito. Você vai para lá, você vai é um ambiente muito agradável. Isso é muito legal. Então, a gente está num lugar onde tudo está acontecendo. A gente está no centrinho de Niagara Falls, perto de atrativo turístico. Então, assim,
de perto ali você já ouve o barulho das cataratas, até porque é quase ensurdecedor. É belíssimamente ensurdecedor. Mas você tem acesso aos pontos turísticos, às áreas de lazer, às áreas onde você pode morar, então, região residencial e, obviamente, as áreas onde você tem as empresas, as indústrias e esse acesso à prefeitura, acesso a essa incubadora. Então, você está num lugar perfeito. Assim. Niagara Falls está pronta para receber os nossos estudantes. Não só está pronta, como a gente também, para facilitar ali, né, a escolha, a gente tem oferecido bolsas de estudos para estudantes. Essa era a minha pergunta final. Eu deixei para o final, última pergunta, né, para entender. Vocês estão prontos para receber estudantes? Prontíssimos. Mas eu quero saber se tem algum incentivo, né, algum facilitador para receber estudantes brasileiros. Menina, deixa eu te contar, fofa. Brincadeira. A gente tem um programa de bolsa chamado... fugiu o nome... International Awards. A gente tem um programa... Eu vou repetir, tudo bem? Pode. A gente tem um programa de bolsas de entrada, que é o Entrance Awards. No Entrance Awards, para você ter acesso aos descontos... Descontos não, as bolsas, porque são muito mais do que desconto. Isso é muito legal. Você precisa ter, para o seu mestrado, o bacharelado concluído. Tem que ter pelo menos média 7 no bacharelado, que a maior parte das universidades no Brasil pedem 7, 8 para você passar. Estar com seu inglês em dia, comprovadamente em dia, né, com os testes. Inclusive, a gente aceita o Duolingo 125, e aí a sua nota mínima não pode ser inferior a 115. Apresentar os seus documentos para a gente, né, o passaporte, o currículo. Foi aprovado, a bolsa é sua. Então, você recebe essa bolsa. Normalmente, ela cai no terceiro termo, mas você já está disponível para você. Você sabe que você vai ter esse valor creditado na sua conta e faz com que as suas despesas sejam bem menores durante o tempo que você está no Canadá. Isso é muito legal. Totalmente, totalmente. Né? E são bolsas muito generosas. Agora, se você gosta de estudar, se você quer se dedicar, além disso, a gente tem bolsas acadêmicas. Então, obviamente, ao longo do curso, você precisa manter uma nota boa, presença, não dá para faltar, enfim. Inclusive, para os programas de mestrado, são entre 2 e 3 dias de aula por semana. Então, facilita muito a vida, principalmente para quem não quer morar muito perto da universidade, que é outra cidade, enfim. E você, sendo um bom aluno, você consegue ganhar bolsas adicionais que podem chegar até $1.000 por termo. E a gente já teve vários brasileiros recebendo, assim, o que é muito legal. Então, não é impossível. Você tem que se dedicar. E, mais uma vez, você tem que se dedicar. E se dedicar no sentido de estar disponível para fazer o seu curso. Por mais que o seu objetivo possa ser fazer um programa de imigração, você está chegando no Canadá para fazer um curso, você está fazendo um mestrado, então dedica o seu tempo para esse mestrado, porque como consequência você chega ali num programa de imigração, aplica com mais sucesso, com notas mais altas, não deixa a imigração ser a sua prioridade, porque senão você acaba se perdendo ali e às vezes não deixa a coisa fluir como tem que ser. Então, foca na sua educação, foca no seu mestrado ou no seu bacharelado, que eu tenho certeza que o plano de imigração ele vai sim fluir, porque é isso que o Canadá quer. Se você oferece para o Canadá aquilo que ele te pede, certamente tudo vai dar certo. E aí você consegue colher os frutos que com certeza foram plantados com muito esforço, né? Porque a gente sabe que intercâmbio é um investimento, sim, é um planejamento, então tem que fazer valer a pena. Exatamente. E eu esqueci de falar, você pode estudar, obviamente, né? Você deve estudar, mas também pode trabalhar durante todo o curso. Você tem acesso ao PGWP, inclusive no programa de business. Isso é muito legal. E no programa de mestrado, o spouse, o cônjuge, a esposa, o esposo, parceira, parceira, podem trabalhar full-time também. E, se tiver crianças, também pode trabalhar, ou melhor, também pode estudar gratuitamente. Estudar, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô emocionada, eu já falei, né? Carol, muito obrigada. Passou muito rápido o nosso bate-papo. Eu adorei. Eu tenho certeza que a gente tem papo aí pra mais uns 2 episódios, Se né? deixar, você sabe que eu falo aqui por 2 horas. Ó, a gente tem mais... Tem que trazer um estudante pra falar a experiência dele, né? Vivendo lá, eu acho que isso é legal também. Mas eu tenho certeza que quando você atualizar aí os cursos, né? O portfólio, as opções pros estudantes brasileiros, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer mais informações e mostrar pros estudantes brasileiros que o Canadá ainda é o queridinho.
Ai, gente, só vem. Vem porque o Canadá tá te esperando. Vem conhecer a UNF. E o que você precisar, conta comigo, conta com o nosso time de agentes. Nós temos aí dezenas de agentes credenciados, inclusive belta, né? A maioria, se não todos nossos, são beltas, inclusive. Busca o seu agente, conversa com ele. E se tiver qualquer dúvida, fala, ó, conversa com a Carol, que eu quero bater um papo com ela também, para ela tirar mais dúvidas. E eu tô aqui. E tô aqui para vocês também, sempre que vocês precisarem. Obrigada, viu? E para você que tá aí, acompanhou até o final do nosso episódio, agradeço, mas não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar. Tem algum amigo que quer ir pro Canadá, né? Alguém que você conhece da sua família quer ir pro Canadá, quer estudar lá? Manda essa opção da UNF, entra no nosso site, confere as nossas agências que eu tenho certeza que você vai encontrar a melhor opção para você. Te vejo no próximo episódio.